Carlos Florencio, psicoterapeuta, um super cara do bem. Eu quero colocar ele aqui no ar aqui, porque vai ser importante para a gente ouvir esse bate-papo, ouvir o que está acontecendo, né? Já está pronto aqui. Carlos Florencio, olá, bem-vindo, meu amigo. Olá, Figueiredo, bom dia, tudo bom? Como está o amigo? Tudo em paz, graças a Deus. Bem-vindo. O tema que eu vou abordar hoje é mudança de valores no cenário atual. É sempre importante nós refletirmos sobre aquilo que nós valorizamos. Na perspectiva do ego do ser humano, a valorização ela está muito presa a tudo aquilo que me beneficia, a mim mesmo. E muito raramente a pessoa vai pensar no benefício ao próximo. Porém, esse mesmo ego, ele possui também a capacidade não só de apenas absorver, ou seja, pensar apenas em buscar lá de fora tudo aquilo que vai beneficiar a ele mesmo, como ele também pode desenvolver o dom de servir ao próximo. Digamos que quando nós falamos em servir ao próximo, já nos remete a alguma coisa meio que espiritual, né? Então, uma coisa meio que de alma. E aí, quando nós pensamos na alma, é que nós vamos pensar naquilo que eu denomino como amor. Eu acredito que nós temos 3 grandes eus, né? Que é o eu do ego, o eu do espírito e o eu da alma. Todos nós já ouvimos muito falar sobre isso ao longo da nossa vida, embora a pessoa talvez nem se interesse em aprofundar sobre isso. Mas sempre nos falaram sobre a nossa alma, né, nosso espírito e também, é claro, sobre o nosso ego. O nosso ego está sempre muito ligado a uma questão muito mais pragmática, mais mental, mais psicoanalítica, né? E enquanto que espírito e alma, a gente sempre nos remete por uma visão um pouco mais espiritual da vida. E quando nós falamos em espiritualidade, sempre vamos nos inspirar aqui em algo que transcenda aquilo que são os meus valores, focados apenas na satisfação minha, né? Então, é quando eu penso realmente numa outra perspectiva, onde eu valorizo a relação com o próximo e com tudo que faz parte do meu mundo. Então, existe uma diferença entre um ego que trabalha apenas pelo seu egoísmo, que favorece a ele mesmo, e existe uma outra situação que é o espírito, que percebe ele numa relação com esse meio, e digamos que a alma seria a consciência de que esse outro e esse eu somos todos pertencentes a uma mesma situação, a um mesmo cenário, a um mesmo ecossistema, a um mesmo universo. Então, existe um eu que se separa, existe um eu que se percebe numa relação integral com tudo, e existe esse outro eu que percebe que ele não vive sem esse outro porque ele faz parte dessa integração. Então, quando o ser humano realmente consegue transcender esse ego, Figueiredo, é quando ele consegue perceber que existe algo que transcende, que ultrapassa o limite da perspectiva, dos valores que esse ego possui pela limitação do seu próprio desenvolvimento, de uma perspectiva que ultrapasse a ele mesmo. Então, quando nós temos essa perspectiva, além de nós mesmos, nós desenvolvemos um dos sentimentos que eu nomeei como um dos sentimentos mais nobres, que é a empatia, né? Que é a compaixão, que é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. E aí, então, a partir daí, eu vou perceber pelo meu espírito que eu sou uma força e que eu manifesto, e ao manifestar, eu posso sim interferir no meio, né? E a minha alma é quando eu percebo que ao interferir no meio e prejudicando o próprio meio, eu estou prejudicando a mim mesmo.
né? Então, quando nós falamos em mudanças de valores, é eu perceber que eu sou uma força, sim, que eu preciso cuidar de mim mesmo, zelar por aquilo que sou, porque faz parte do amor próprio, mas esse ego precisa saber servir ao próximo, porque quando ele percebe que todos nós, no fundo, estamos aqui para servir ao próximo, porque eu, enquanto terapeuta, sirvo às outras pessoas, né? Você, Figueiredo, como um comunicador, também está servindo aí de veículo de comunicação para o outro, o padeiro, então, o açougueiro, não importa a profissão, todo mundo é importante dentro de um sistema. E quando se consegue perceber que tudo tem valor e tudo tem importância, é quando nós atingimos essa máxima de nós mesmos, que seria essa alma, que é esse espírito na relação com tudo que faz parte realmente do seu meio. Então, quando nós falamos em transcender o ego, é transcender esse limite. Então, assim, o ego ele não é errado, porque o ego ele tem a capacidade de servir a ele mesmo e servir ao próximo. Portanto, a satisfação nele é importante. Ele precisa estar satisfeito com aquilo que ele realiza, como também é uma satisfação aquilo que ele faz e que beneficia o próximo, né? Então, nesse momento, essa transcendência seria esse desenvolvimento dessa consciência amorosa. E hoje nós estamos precisando dessa mudança de valores para que os políticos, para que as pessoas que têm poder, para os influencers agora que estão aí, né, e uma série de outras pessoas, que, aliás, que todo mundo consigam realmente parar para refletir sobre aquilo que eles estão fazendo com as suas próprias vidas, aquilo que eles estão promovendo para si mesmo. Porque muitas vezes a pessoa pode ter um comportamento e uma atitude, né, que prejudica ela mesma, né? Então, ou seja, como nós estávamos na sociedade anteriormente, com as suas festas, com as drogas, com o álcool, com as pessoas usando umas às outras, descartando umas às outras, portanto, perdeu-se o valor, perdeu-se a autoestima, né? Desenvolveu-se o quê? Uma vaidade focada, né, numa conquista constante de pessoas e usando pessoas umas às outras para se enaltecer e para o seu próprio poder, e o amor ao próximo se traduziu em, ok, não deu certo com você, que vem o próximo, que vem o próximo e que vem o próximo. Então, ou seja, você não consegue dar certo com uma pessoa, você vai para o próximo e assim vai, mas isso não significa que você realmente aprendeu e desenvolveu alguma coisa. Então, esse realmente é um momento para que possamos perceber que nós somos um espírito, que nós somos uma alma, que nós somos um ego, que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para perceber o efeito que nós causamos nos outros, né? Então, quando um político percebe que, de repente, ele, não conseguindo supervisionar aquilo que ele faz e a equipe dele não consegue realmente exercer as funções que deveria exercer, né? Qualquer efeito que isso possa gerar no outro é uma responsabilidade disso. Então, quando você é um ser do bem, você realmente vai levar em conta o efeito das suas relações, o efeito das suas ações, o efeito daquilo que você pode causar. Agora, quando você não é uma pessoa do bem, você não vai questionar isso, né? Por isso que a gente vê pessoas aí, né, impressionante como por vezes elas fazem atos, né, geram resultados realmente que são danosos para a sociedade de uma forma geral, e depois elas justificam que, imagina, isso não tem a ver comigo. Então, é assim, o medo, né, de assumir o seu próprio erro, a sua ação e os seus resultados, né? Então, digamos que as pessoas elas têm realmente o medo de se sentirem culpadas. E as pessoas do mal, elas têm medo de assumir e elas têm medo de dizer que realmente elas fizeram algo que foi danoso para os outros, porque elas sabem que nesse momento elas vão ter que rever os seus valores. Então, todos nós, seja do mais rico ao mais pobre, seja da pessoa com mais ou menos poder na nossa sociedade, eu acredito, Figueiredo, agora que temos que parar para refletir realmente e aí voltarmos, né, a 2000 anos atrás no amar ao próximo de uma outra forma, que foi o que Jesus Cristo, no fundo, veio nos trazer essa mensagem. E isso não é algo aqui religioso, é uma questão de ética, é uma questão de moral, é uma questão de educação.
Tá? Então, as pessoas têm que entender que existe uma diferença entre espiritualidade e ética. Né? Então, não existe pessoa mais evoluída, mais consciente, que ela não consiga perceber que ela é uma força que gera um resultado e que esse resultado tem que ser favorável a ela, favorável a tudo e a todos, para que ela não seja uma força que prejudica a ela mesma, a tudo e a todos, e que, consequentemente, ela é um perigo para a nossa natureza. Então, o que eu peço agora, nesse momento de reflexão, é que você realmente deixe de ser um perigo para você mesmo e deixe de ser um perigo para nós, que você consiga ser um benefício para você, para o próximo, para a natureza, para esse universo. É essa mensagem que eu tenho para transmitir hoje, porque precisamos realmente transformar aquilo que nós somos em melhores indivíduos. Sempre, sempre em melhores indivíduos. Obrigado, Figueiredo, pela oportunidade. O meu contato é Carlos Florencio, né? Meu nome é Carlos Florencio Oficial, né? Nas redes sociais. Eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu WhatsApp, onde eu presto esse serviço de transformação para as pessoas, né? Que é uma mentoria focada em resultado. Aí pode entrar em contato no meu WhatsApp, que é o DDD é 11 e é o 983199848, tá bom? Mas é só colocar aí Carlos Florencio no seu site de busca que você vai encontrar meus vídeos, vai encontrar bastante informações a meu respeito. Precisando de uma ajuda para transformar você realmente numa fonte benéfica para você e para o seu mundo, por favor, entre em contato comigo. Obrigado. Obrigado, Florencio. Obrigado pelo carinho. Carlos Florencio, procurem que vocês vão achar fácil.